Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Em Pauta de hoje está com um assunto aí que interessa para todo mundo. Eu diria até que dá para a gente falar que é um assunto de utilidade pública, porque com certeza faz parte da vida de muita gente e a gente vai dar dicas importantíssimas aqui. A gente vai falar sobre educação financeira. Para isso, a gente convidou o Gustavo, que é economista. Gustavo, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje, por ter aceito o nosso convite. Oi, Fernanda. Eu queria agradecer a toda a equipe da TV Câmara por abrir as portas para poder falar um pouquinho sobre educação financeira, transmitir um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu ao longo da carreira, ao longo da vida, né? O prazer é todo nosso. Esse assunto com certeza é de interesse de todo mundo, porque a gente vai abordar aqui questões de educação financeira, de repente, para quem tem um negócio próprio, uma MEI, ou para quem não tem nada, mas é importante, muito importante, inclusive, cuidar bem da educação financeira pessoal, né? Então, eu vou começar te perguntando aqui, de uma maneira geral, como é que está o cenário da maioria dos brasileiros em relação a essa questão de organização financeira pessoal? Então, Fernanda, nunca se pensou tanto em educação financeira como agora, né? A gente teve aí a crise do coronavírus, estamos vivendo ainda essa crise do coronavírus, que tem forçado muitas famílias e empresas a procurarem ajuda, consultoria financeira, até para planejarem como sair dessa crise de maneira menos traumática, né? Então, agora a gente vê que, segundo dados do SPC, que quase 46% da população tem a vida financeira planejada, e o restante ainda vive de maneira completamente desorganizada. São pessoas que provavelmente ainda estão endividadas, né, com o nome no SPC, aí devendo um cheque especial e etc. e tal, né? Então, essa demanda agora por educação financeira, ela é muito recente, né, e muito por conta também da democratização da informação. Muitas pessoas estão começando a pesquisar mais e a internet tem democratizado esse tipo de informação que até há pouco tempo atrás era visto como uma coisa de luxo, dado aí os níveis de salário dos brasileiros. O brasileiro hoje ganha até 2 salários mínimos, a média, né, dos brasileiros ganha até 2 salários mínimos, e essa pessoa sempre acreditou que investir em bolsa, que investir em produtos financeiros era uma coisa exclusivamente de uma pessoa rica. Mas não, o planejamento comporta todos os tipos de classe social. E a gente até costuma brincar no nosso trabalho dizendo que as pessoas que são mais organizadas financeiramente são aquelas pessoas que têm menos, né? É a mãe solteira com um monte de filho, ela consegue ali na ponta do lápis pedir desconto, ela consegue pagar o aluguel, ela consegue fazer 1000 coisas com um salário pequeno, né? Enquanto as pessoas que detêm um poder aquisitivo maior, às vezes estão endividadas, não conseguem se organizar. Então é uma vida completamente diferente de quem tem uma vida organizada financeiramente, né? Então essa crise do coronavírus trouxe agora essa necessidade que antes já existia, só que agora ficou muito mais evidente essa necessidade de se organizar financeiramente. E na sua opinião, qual que é a importância de uma pessoa normal no seu dia a dia, na sua rotina, ter uma educação financeira pessoal equilibrada? Então, toda vez que a gente faz planejamentos, eu sou economista, nós fazemos bastante projeções. Toda vez que a gente faz projeção, nós utilizamos os dados de agora para poder fazer projeções futuras. Então, nos dados de agora, nós olhamos os dados e falamos o seguinte: olha, para esse tipo de cenário aqui, a gente precisa fazer isso, para que daqui a 10 anos a gente tenha um resultado assim, né? Então, da mesma forma é a pessoa. A pessoa precisa se planejar financeiramente para que no futuro saia muito próximo do que ela planejou agora, com os dados que ela tem agora. Então, de acordo com o salário, com a expectativa de vida, com o que ela quer para o futuro, ela precisa se planejar agora, né? Então, para poder fazer projeção futura, ela precisa se planejar agora, tanto para a vida pessoal quanto para a empresa dela. Então, ela tem que pegar todos os instrumentos que ela tem agora, que são os dados que ela tem ali sobre giro de caixa, fluxo de caixa, o salário da pessoa, o salário dos filhos, renda, aluguel, e fazer um planejamento para que ela lá no futuro tenha êxito. Da mesma forma que a pessoa estuda, ela se planeja para estudar para um concurso de vestibular, para um concurso público, né, para uma atividade física, para um esporte, ela precisa se planejar também na vida financeira. É uma atividade essencial para ela. E a pergunta agora é ao contrário, né?
Que efeitos colaterais uma má organização financeira pode trazer no dia a dia. A gente está falando aí de coisa simples, sabe? Do cafezinho na padaria, de uma conta fixa, um gasto variável. Uma má organização financeira pode trazer que tipo de problema? Então, quando a gente pensa em má organização financeira, principalmente para o lado pessoal, né? É a pessoa conseguir, através de um crédito, né, gastar mais do que ela recebe, ter um gasto superior ao que ela recebe, e lá para frente ela perder tudo por conta de um endividamento, né? Chegar ao credor e tomar tudo dela. Porque, vejamos bem, vamos pegar um exemplo aqui de um imóvel. A pessoa financia esse imóvel e ela financia acima da capacidade dela de pagamento mensal. Então, até o momento, até ela quitar esse imóvel não é dela. Esse imóvel é de quem está financiando, do banco, seja lá quem for. Então, a partir do momento que ela quitar o imóvel passa a ser dela. Então, não só o imóvel, mas também o automóvel. Então, se a pessoa deixou no meio do período ali de pagar por conta de uma má organização financeira, ela vai perder aquele bem. Então, todo o dinheiro que ela depositou ali para poder fazer o pagamento, o financiamento do imóvel ou do automóvel, vai se diluir, né? Então, isso muito por conta de uma má organização financeira. A pessoa, muitas das vezes, ela não vai conseguir pagar a mensalidade da faculdade, ou senão da creche do filho, ela não vai conseguir fazer a viagem que ela queria fazer, ela vai se complicar nesse sentido. Tá certo, e acaba gerando aí uma bola de neve de dívida, né? Exatamente. Se a pessoa não se organizar, ela acaba fazendo um empréstimo acima da capacidade dela, ela não olha ali a taxa de juros e que não vê que a taxa de juros vai chegar a um montante que vai ficar acima da capacidade dela de pagamento também, né? Entre outros problemas que pode ocasionar isso daí. É verdade. Bom, agora eu vou te pedir licença, a gente vai fazer uma pausa aqui para o intervalo. Na volta a gente continua conversando sobre a importância de uma boa educação financeira. É daqui a pouco. Nós estamos de volta com Em Pauta, hoje falando sobre organização financeira, com um economista aqui que está dando algumas dicas para a gente, né, Gustavo? Eu vou começar te perguntando, então, para aquela pessoa que ele é um microempresário, ou seja, ele tem uma MEI aberta, como é que ele pode fazer, quais são as dicas importantes aí para conciliar o que é da empresa e o que é das contas pessoais? Primeira dica que a gente dá é nunca misturar a conta pessoal com conta da empresa. A conta pessoal dele é uma coisa, as contas da empresa são outras coisas, né? Então a dica que a gente dá é sempre separar essas duas contas e sempre ter uma reserva de emergência. A gente tem um planejamento completamente diferente de uma empresa e de uma família, né? Porque na empresa ele consegue outras linhas de crédito, consegue financiamentos diferenciados, e ele está compartilhando ali a empresa com o sonho de várias outras pessoas, né? Então, na família dele é uma coisa, ele tem um planejamento familiar dele, com a esposa, com os filhos, com os pais, seja lá quem for. Ele nunca pode misturar, porque senão vira uma bagunça, ele não vai conseguir se achar, tirando dinheiro da empresa, do giro de caixa e tudo mais, para poder pagar a conta pessoal. Chega uma hora que ele vai conseguir atrapalhar a vida financeira dele pessoal e a vida também da empresa, não é verdade? É como se ele estivesse sanando um lado, mas o outro acaba sendo prejudicado. Exatamente. E quais são os maiores erros comuns que uma pessoa que tem uma MEI, por exemplo, um negócio próprio, pode cometer? Então, primeiro é não saber se planejar, não ter lá um CFO, não ter uma pessoa na área de finanças, não conseguir fazer ali um planejamento onde ele consiga descrever as contas a pagar da empresa, o capital de giro da empresa, o nível de endividamento da empresa e o nível de eficiência sobre o capital investido na empresa também. Então, esses são os principais erros e são os indicadores que a gente analisa na hora de fazer um investimento numa empresa com capital aberto na Bolsa de Valores. Então, a gente fala que a mesma receita de bolo para as empresas que têm capital aberto na Bolsa, aquelas grandes indústrias, é a mesma receita de bolo para a pessoa que tem uma microempresa. Então, ela tem que olhar para tudo isso daí. O capital investido dela está dando um retorno que ela está investindo ali na empresa? Se não estiver dando retorno, então ele vai ter que pegar todos os dados que foram disponíveis pela empresa, o número de vendas, receita, custos,
de todos os produtos e tudo mais, para poder definir uma nova estratégia de negócio, né? Porque o que a gente tem mais visto agora são pessoas que, por conta de um dom de vender, por conta de um dom comercial, achar que por conta disso ela é uma pessoa apta para poder abrir um próprio negócio, sim, sendo que ela tem que ser apta em diversos fatores. Um deles é o planejamento financeiro. E voltando agora um pouco a falar do planejamento pessoal das finanças, qual que é a importância de toda a família participar dessa organização? Pai, a mãe, os filhos. Então, nada mais justo de que quando a família se planeja, todos sejam beneficiados. Então, é importante agora que todos os filhos, por exemplo, dá um exemplo dos filhos, que eles participem da vida financeira até para não propor algo que seja acima da capacidade dos pais. Então, eles vão dar muito mais valor à renda ali da família quando os pais colocam na mesa tudo que eles podem gastar e não podem gastar acima do que recebem. Então, ali, os pais conseguem mostrar para os filhos o que eles vão poder gastar com relação à aposentadoria, como vai ser o planejamento financeiro dos filhos, o que eles podem gastar, por exemplo, com relação a presentes no final do ano. Então, isso é essencial até para o filho crescer com uma maturidade financeira completamente diferente da maioria dos brasileiros. Então fica a dica aí muito importante que para uma organização financeira é importante que toda a família participe ativamente, o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, todo mundo tem que estar consciente da real situação da família, real situação financeira, quais são os objetivos, quais são as metas a serem alcançadas e quais são os pontos que vão ter que acontecer ao longo desse caminho para que esses objetivos sejam alcançados, né, Gustavo? Exatamente. Bom, a gente vai agora fazer uma pausa para mais um intervalo. Na volta aí a gente vai acompanhar algumas dicas para quem quer começar a organizar a sua vida financeira. É daqui a pouco. Nós estamos de volta agora aqui no último bloco do Em Pauta de hoje, que está falando sobre organização financeira. Gustavo, você como economista, para as pessoas comuns do dia a dia, um pai de família, uma mãe de família, que quer começar a organizar um pouco a sua rotina financeira, quais são as principais dicas? É anotar no caderninho as contas? Como é que a pessoa pode começar a criar esse hábito? Então, Fernanda, a primeira dica que a gente dá para a pessoa é anotar tudo que gasta, tudo que entra, ter todo o controle do fluxo financeiro que tem dentro de casa. A segunda dica, que é a mais importante, que todo mundo está cansado de ouvir, é a reserva de emergência. Por que a reserva de emergência? Porque quando acontecer uma situação que nem a que a gente está vivendo agora, com essa crise do coronavírus, você não precisa pegar um empréstimo a taxas absurdas, não precisa pegar o dinheiro do cheque especial para poder pagar alguma conta. Então é para isso que serve a reserva de emergência, né? Então uma pessoa que é um profissional liberal, obviamente que vai precisar de uma reserva de emergência muito maior do que uma pessoa que é um concursado, né? Porque tem um dinheiro ali praticamente garantido no mês, né? E você que é assalariado também é uma outra medição que você tem que fazer. Para isso, a pessoa tem que procurar uma assessoria financeira, onde ele vai mostrar os riscos de cada produto, o que a pessoa precisa fazer para poder garantir essa reserva de emergência. Não depende de nível de salário, gente. Seja você consiga guardar R$50, R$40, isso faz uma completa diferença quando acontecer uma emergência, quando acontecer uma batida de carro, quando seu filho ficar doente. Uma emergência é essencial você ter uma reserva ali para não precisar por esse tipo de sufoco, né? E fazer também um planejamento de seguro. Quantas pessoas agora são profissionais liberais e estão vendo agora a crise bater na porta da casa dela? Ela fala assim, poxa, eu não fiz um seguro, não fiz um planejamento financeiro e agora estou sendo aí prejudicado por conta disso tudo. Eu acho que fica importante, então, fica uma dica interessante aí, que quem tiver interesse em procurar uma ajuda de uma consultoria financeira para de repente fazer um investimento, fazer uma reserva, organizar um pouco melhor a vida para o futuro, e mesmo para quem não procurar essa ajuda, para quem quiser se organizar no seu dia a dia,
ter sempre em mente, nunca gastar mais do que recebe, né? A saída nunca pode ser maior do que a entrada. Anotar os gastos, porque com isso você consegue identificar melhor para onde o seu dinheiro está indo. Se você precisar fazer algum corte, você sabe exatamente de onde cortar, porque muitas vezes o gasto maior, ele não vem daquelas contas fixas mensais, né? Que é o aluguel, a conta de água, a conta de luz. Muitas vezes o gasto vem e você não percebe que é do cafezinho da padaria, que é de uma compra que foi feita, um restaurante. Então, o hábito de anotar, de criar planilhas, pode te ajudar a controlar melhor os seus gastos e a chegar no final do mês de uma forma mais tranquila. E baseado nisso, a gente vai mostrar um vídeo agora que tem algumas dicas dessa organização. Roda o VT. Então, dentro desse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, o que tenha causado aí, vamos dizer assim, um desconforto na vida de muitas famílias e até empresas é a questão do orçamento e planejamento familiar. E a gente consegue resolver isso de maneira bem simples. É só a gente conseguir observar ali as despesas, né, e a receita que a gente tem. A receita em forma de quê? Em forma do rendimento, em forma de aluguéis, salários. E a gente tem uma planilha bem fácil e simples que a gente consegue fazer através do Excel, ou se não, a gente tem aplicativos que auxiliam a gente a fazer esse planejamento, esse orçamento familiar de maneira bem simples e didática. Essa aqui é uma planilha bem simples que eu está disponível na internet de maneira gratuita, você consegue fazer o download dela. E existem outras inúmeras planilhas que você também pode ter acesso. Essa aqui é uma planilha simples, onde você consegue ter a descrição e separar, né, as informações que são da sua renda, que são dos dividendos que você recebe, se você for sócio de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, ou for acionista de uma empresa que seja listada em bolsa, enfim. Aqui você também consegue identificar o quanto que você precisa gastar, ou quanto que é o necessário ser gasto, ou quanto é necessário ser acumulado para você poder montar o seu fundo de emergência, né? Aqui também a parte que você poderia selecionar para a sua aposentadoria ou previdência privada, gastos com educação, outros tipos de despesa, tudo isso para você poder ter um norte, de maneira que você consiga identificar de forma fácil e didática para onde está indo o seu dinheiro. E assim conseguir montar um plano para que a sua família consiga desfrutar da sua renda de maneira simples, de maneira saudável. Ali você coloca, você sabe mais ou menos para onde vai o gasto da família e você consegue identificar para onde está saindo a maior parte do recurso, né? Então, uma maneira inteligente das pessoas gastarem os recursos mensais é reunindo a família, entrando em um acordo entre os familiares e demonstrando como é que são as contas de casa. Aí eles conseguem reunir todos os salários, definir todas as metas mensais, né? O que as pessoas conseguem entrar em um acordo de como é que vai gastar esse dinheiro, separar uma parcela para lazer, uma parcela para viagem. Será que é necessário você ter uma assinatura de Netflix? Será que é necessário você estar jantando todos os finais de semana ou preparar o jantar em casa? Daí a família precisa chegar num acordo para poder reunir essas informações e gastar de maneira inteligente. Através de um controle de um orçamento familiar, a pessoa consegue identificar para onde está saindo esse recurso e ali definir qual que vai ser o gasto, qual que vai ser o uso desses recursos dentro da própria família para não ter problema nenhum. A gente sempre costuma ver e identificar problemas em até gestão de empresas familiares, onde as decisões são tomadas sempre por uma pessoa e causam desconforto entre outras pessoas. Então, até para poder ter uma educação financeira de qualidade, é necessário que você também inclua seu filho, inclua sua esposa, inclua os outros entes familiares dentro dessa conversa para a pessoa poder entender
por que você está gastando o recurso para essa finalidade, por que vocês estão utilizando o dinheiro para esse recurso, para a previdência privada, seja lá o que for, que vai ser um benefício entre todas as pessoas que convivem na mesma casa, no mesmo ambiente. Bom, espero que você tenha aproveitado as dicas que a gente trouxe hoje aqui. Espero que tenha também aproveitado a nossa conversa com o economista, o Gustavo, que trouxe alguns esclarecimentos e compartilhou um pouco do conhecimento aqui com a gente. Obrigada por ter participado do nosso programa, Gustavo. Eu que agradeço o convite, né? Espero receber outros convites como esse para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e o conhecimento também dos meus amigos aí que são planejadores financeiros. Com certeza, o prazer foi nosso. Bom, em pauta de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!